Bom, vamos começar então o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre essa inovação, né? Todo mundo teve que se reinventar na pandemia e com o INSS não foi diferente. Esse atendimento ao público, então, está sendo feito online ou pelo 135, que é a central de atendimento. A gente pode dizer que essa é a primeira dificuldade aí quando a gente fala desse atendimento para o público? Para o público? Pois então, Mariana, o segurado do INSS tem passado por inúmeras dificuldades nesses últimos dias, principalmente, com a instabilidade do sistema do INSS. Na verdade, a informatização do INSS está sendo fundamental para nós, é um mecanismo muito mais fácil e ágil, né, deu celeridade aos processos administrativos, mas não tem funcionado bem. A própria OAB fez algumas notificações à superintendência do INSS pedindo providências para dar condições de trabalho aos advogados, porque a situação está sendo muito delicada. O 135, por exemplo, de forma alguma não tem funcionado, vai para o sistema nosso do Meu INSS. Hoje a gente tem duas ferramentas, que é o Meu INSS, onde o próprio segurado pode movimentar, e o INSS eletrônico, que é um convênio da OAB com o INSS, onde nós conseguimos fazer todos os encaminhamentos de concessão de benefício e revisões por essa plataforma. Mas a instabilidade dela nos últimos 10, 12 dias, por exemplo, está demais, né? E que criou toda essa bolha agora. Hoje mesmo, a gente tinha alguns prazos administrativos, não conseguindo juntar a documentação necessária por causa da instabilidade do sistema. E, obviamente, o segurado, que tem menos condições ainda e tem um telefone para fazer ligação com o 135, está à mercê de toda essa disparidade, né, dos 100 mil para 500 mil pedidos, por exemplo, de benefício por incapacidade. Agora, vamos então para mais uma dúvida. Quero saber o seguinte: todo trabalhador que ele for testado positivo para a Covid, ele tem direito a algum benefício, né? Porque às vezes a gente sabe que essa doença afasta as pessoas do trabalho por um tempo maior do que apenas 7 dias, né? Como é que funciona? Pois então, Mariana, essa é uma dúvida que tem chegado a gente com cada dia mais frequência. Por quê? Porque, na verdade, nós temos hoje a questão da carência. Sempre quando se fala em benefício por incapacidade temporário, que é o novo nome do auxílio-doença, desde o dia 12 de novembro da reforma da Previdência, agora, da emenda 103, o artigo 24 da 8213, que é a lei que rege a questão de carência, diz que são 12 meses da qualidade segurada. Então, nós temos que partir desse pressuposto. O trabalhador, o segurado do INSS, tem os 12 meses ou não tem? Tendo os 12 meses, obviamente, ele tendo uma incapacidade para a função laborativa dele, ele vai fazer um encaminhamento, né, para o benefício por incapacidade e vai receber enquanto persistir essa incapacidade. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, doutor. Por exemplo, se eu fui contratada em janeiro e agora no mês de maio, né? Deus me livre eu pegar a doença. Eu não tenho direito, então, a esse benefício por não ter esses 12 meses. Seria isso? A interpretação literal, não, tá? Mas aí existe a medida provisória 927, que foi pauta, inclusive, do STF agora, em sede de liminar, tá? Suspendeu os efeitos da famosa doença ocupacional. Então, nós entendemos hoje, e obviamente o próprio STF entende, que sim, é uma doença ocupacional. Por quê? A MP 927 disse que somente o pessoal da saúde, médico, enfermeiro, um técnico de enfermagem, teria direito a ficar em benefício por incapacidade em caso de ficar doente nesse período pelo Covid. Mas agora, como é uma doença ocupacional, independe de carência, ou seja, os 12 meses da Lei 8213, para hoje, não precisa. Então, o trabalhador foi inserido no mercado de trabalho em janeiro, fevereiro, não tem os 12 meses, obviamente, ele sim tem direito ao benefício por incapacidade. E eu vou mais além. Nós entendemos hoje, e tem uma parte da doutrina previdenciária que entende que o Covid é doença do trabalho. E ela é uma doença que causa um chamado acidente do trabalho, não somente o auxílio-doença tradicional. Por quê? É um caso de força maior, é um acidente que acontece na vida da pessoa, é uma infelicidade. E quando tu trabalha com este conceito, tu trabalha com auxílio-acidente também, não somente com auxílio-doença. Então, mesmo que o STF derrubou essa questão do MP 927, lá do artigo 26, dizendo que era uma doença ocupacional ou não era, eu entendia já de antemão que o trabalhador
que ficasse doente pelo coronavírus nesse período e não tivesse os 12 meses de carência, ele teria direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque foi um caso de força maior que ele acabou tendo a infelicidade de ter. Isso sendo profissional da saúde ou não? O profissional da saúde já estava contemplado na MP 927. Vou dar um exemplo prático, Mariana. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um frigorífico onde tiveram centenas de casos positivos para o coronavírus. Esse trabalhador não é da saúde, é de uma outra categoria, mas esse trabalhador teria o enquadramento pelo MP 927. Por quê? Porque foi no ambiente de trabalho que ele adquiriu essa doença, que ele pegou o Covid. Então, nesse caso, ele estaria contemplado sem carência, sem os 12 meses. Mas agora que caiu o artigo 26 da questão da doença ocupacional, independente se ele fosse ou não profissional de saúde ou desse frigorífico, se ele tivesse um mês de trabalho, ele não teria nenhuma discussão a respeito do benefício por incapacidade, ter direito. E a gente está falando aqui do chamado auxílio-doença acidentário ou não? Essa já é outra categoria, porque a gente confunde, né? Auxílio-doença acidentário, acidente de trabalho. Explica pra gente essa diferença. Na verdade, eu fiz essa mistura até por ser uma questão bem pontual. O auxílio-doença, que agora é chamado de benefício por incapacidade temporário, ele não tem vinculação nenhuma com o trabalho. Tá? Então, é no caso de uma doença normal, quebrou a perna, quebrou um braço, uma questão totalmente fora do contexto de trabalho. O auxílio-acidente decorre de um acidente que pode ser vinculado à atividade laborativa dele, como pode ser um outro fato, ou seja, um fato totalmente estranho. Esse fato totalmente estranho, que é um acidente, é o coronavírus. Por quê? Por mais que existia uma perspectiva desta pandemia, ela não é uma coisa que acontece todos os dias. Então, obviamente, é uma coisa que veio até nós, está no nosso meio, infelizmente, estamos nos protegendo, mas o trabalhador que for contaminado, ele pode ter, no nosso entendimento hoje, os dois enquadramentos, tanto por auxílio-doença, quanto por acidente de trabalho. Tá? Mas o acidente de trabalho, ele é iminente a questão do nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É tu ficar doente no teu ambiente de trabalho. Vou dar um exemplo um pouquinho fora para o pessoal entender. LER. Eu tenho uma pessoa que passa cola de sapato todo dia lá, 300, 400 palmilhas, e essa pessoa vem contrair a LER. Tem um nexo de causalidade com o trabalho dele, ou seja, ele tem um acidente de trabalho. Ele perdeu a ponta de 2 dedos numa máquina, né? Então, essa amputação que ele teve é um acidente de trabalho. Então, essa é a diferença entre o auxílio-doença e o acidente de trabalho. Tá certo. Doutor, como é que vocês receberam, né? A pandemia mexeu com vários setores. Eu acho que pelo pouco que a gente já começou a conversar aqui, o direito previdenciário também foi bastante afetado, né? Teve muita mudança e, na sua opinião, essas mudanças ainda vão continuar acontecendo até a gente ter o domínio, né, dessa situação? O advogado previdenciarista, na verdade, ele tem que estar bem preparado. Por quê? Porque um pouco antes da pandemia acontecer, nós tivemos a tão falada reforma da Previdência. Então, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que passou a vigorar dia 13 de novembro do ano passado, a recém estava sendo implementada, ou seja, a aposentadoria por idade, por exemplo, passou até agora, em janeiro, os efeitos dela. Então, a pandemia se juntou a toda essa reforma da Previdência. E, obviamente, toda semana tem portaria nova, toda semana tem alguma alteração legal. Quer seja no benefício por incapacidade, quer seja nos benefícios de prestação continuada que estão sendo concedidos aos montes em razão da situação de desemprego e miserabilidade que está acontecendo com a população, e vários outros, a questão dos das agências do INSS fechadas, está até o dia 22 agora, elas fechadas. Então, como é que funciona? É portaria prorrogando o prazo. Então, praticamente, semana passada, se eu não me engano, nós tivemos 5 portarias alterando as questões estruturais e de concessões de benefício. Então, o advogado previdenciarista que está um pouco alheio dessas modificações vai ter sérias dificuldades. Agora, imagina o segurado, né? É verdade. Aposentados e pensionistas do INSS receberam em antecipado a primeira parcela do 13º salário nas últimas semanas. Sobre isso, a gente tem a nossa primeira dúvida. Vamos ver.
Eu sou pensionista pelo INSS e meu 13º salário foi antecipado. Eu gostaria de saber se esse benefício pode ser acumulativo com outros, como o auxílio de R$600 que o governo concebeu. E aí, doutora, a gente pode acumular esse benefício ou não? A resposta é direta, não pode acumular esse benefício, ou seja, nem a pensão por morte, nem qualquer tipo de benefício previdenciário, ou seja, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Então, essa senhora não vai poder acumular este benefício que ela tem, que é a pensão por morte, com o auxílio emergencial. Isso é bom fazer essa distinção entre os benefícios previdenciários dos benefícios assistenciais. Por mais que o benefício da prestação continuada, o BPC, o LOAS, é pago pela INSS, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Então, às vezes, tem essa certa dúvida das pessoas. Por quê? Porque o BPC hoje, ele tem antecipação dos R$600 no encaminhamento dele. Só para a gente deixar claro aqui, porque essas siglas a gente não está muito acostumado, vou traduzir. O benefício de prestação continuada, que é o BPC que o doutor falou, é concedido a pessoas com deficiência, né, por até 3 meses, não é isso? A família dessa pessoa com deficiência, ela pode também acessar esses outros benefícios nesse caso ou não? Então, uma família que ganha hoje o benefício da prestação continuada, o BPC, hoje são 3 meses que ela tem a garantia do auxílio emergencial. Mas muitas dessas famílias têm a questão da miserabilidade. Então, elas podem permanecer com esse benefício durante muito tempo ainda. São 3 aqui, na verdade é o seguinte, são 2 tipos que nós temos de BPC. O primeiro, que é o BPC para maior de 65 anos, e o segundo para deficiente. Ambos têm que ser acumulados com a questão da miserabilidade. A miserabilidade, ela era de 1/4 de salário mínimo per capita, ou seja, uma família ganhando 1/4 de salário mínimo per capita. Agora, nesse período, tá? Desde o dia 2 de abril, tem uma lei, uma nova legislação, aumentando esse valor per capita de 1/4 para meio salário mínimo por pessoa. Então, flexibilizou o acesso a esse benefício assistencial. Esse benefício assistencial pode ser encaminhado a qualquer momento. Agora ele ficou mais falado por causa dos 3 meses. E ele, como ele é antecipado, por que ele é antecipado? Quem tem o cadastro dos CRAS hoje já faz um critério de miserabilidade lá. Os próprios municípios gerem hoje esse cadastro interno deles. Então, a pessoa for lá fazer o cadastro junto ao CRAS, o próprio assistente social dos municípios já fez a análise da viabilidade desse benefício, que é um dos encaminhamentos do Bolsa Família, inclusive. Então, essa pessoa que ganha o Bolsa Família automaticamente tem direito ao BPC. Por quê? Porque ela está inclusa no critério de miserabilidade. Mas, além disso, tem que ser maior de 65 anos ou deficiente físico. Se não tiver esse segundo requisito, aí não vai ter direito ao BPC. Entendido. Vamos falar de perícia, então, né, que é um assunto bem polêmico, inclusive. Quero saber como é que estão sendo feitas as perícias aqui. Eu mesma já passei por perícia do INSS. A gente sabe que é bem delicado, né, uma análise bem extensa de toda a documentação. Se for um acidente, como você citou agora há pouco, de quebrar a perna, eles olham, pedem raio-x. E agora que a gente não está, né, indo presencialmente, como é que essas perícias estão acontecendo, doutor? Pois então, isso é uma das novidades deste período de pandemia. As perícias realizadas tanto Vamos trabalhar com a questão da esfera administrativa. O que é a esfera administrativa? O protocolo tradicional no INSS. Então, eu fiz o protocolo hoje de um pedido de auxílio-doença, de benefício por incapacidade, pela plataforma do INSS. A portaria atual, que rege a questão dos benefícios por incapacidade, diz que o laudo pericial do médico particular, ou seja, do meu médico, tem que prever o CID, que é o Código Internacional da Doença, juntamente com o prazo de validade. Quanto tempo tu permanecerá recebendo esse benefício em caso de deferimento? E tem alguns outros requisitos, mas vamos me ater nesses 2, que são esses 2 os pontos de indeferimento hoje. Com esse laudo, faz a juntada, né, no sistema do INSS e o INSS automaticamente defere o benefício sem perícia. Ou seja, cumprindo os requisitos da portaria, que são esses requisitos que eu falei, o INSS vai deferir por 30 dias, prorrogados por até 6 meses. Ou seja,
ou enquanto durar a pandemia. Se durar mais 3 meses a portaria, vão ser por mais 3 meses. Isso é aquela perícia que as pessoas paravam no INSS e faziam com o médico perito do INSS. Mas nós temos as perícias judiciais. Explica para a gente, então, quando que elas são requeridas, né? O que são essas perícias judiciais? As perícias judiciais são as perícias decorrentes de um indeferimento administrativo. Então, o segurado, o trabalhador, foi até o INSS e foi negado o pedido para ele. Aí ele procurou um advogado especialista e ingressou com uma ação de concessão de benefício previdenciário, que é o auxílio-doença. Nesse momento que tu entra com a ação, o juiz marca uma perícia pessoal do segurado com o médico. Agora está suspenso. Então, a nível nacional, toda a Justiça Federal e a Justiça Estadual também, está suspenso isso e as perícias estão ocorrendo de forma indireta. Como assim indireto? No processo eletrônico, pelo EPROC hoje, que é o processo que nós utilizamos, né, o instrumento, ele acaba sendo juntado todos os laudos médicos, exames, atestados, tudo que o paciente, o segurado tem. Nós juntamos na plataforma, o próprio cartório judicial encaminha para o médico perito da Justiça Federal. E ele examina e responde todos os quesitos, tanto do juízo quanto das partes, acerca da incapacidade laborativa ou não da parte. Aqui no Rio Grande do Sul tem funcionado muito bem as perícias indiretas. Nós não vimos nenhum problema até agora com perícia indireta. Inclusive, está sendo bem detalhada isso. Nós ficamos um pouco receosos no início, né? Por quê? Porque a perícia geralmente é feito o contato do paciente com o médico. Nesse caso não teria isso. E nós ficamos um pouco preocupados. E ficamos analisando os primeiros resultados para ver como é que seriam. E foram bem positivos. Pode ser que seja uma coisa que venha para ficar, né? Mas aí depende muito da questão dos próprios médicos peritos, o que eles preferem. Agora, doutor, uma dúvida, né? A gente está falando aqui de prazo, de auxílio. Se o auxílio me foi concedido, por exemplo, durante 3 meses, mas eu preciso estender um pouco esse prazo. Eu posso fazer esse pedido também pelo aplicativo ou pelo 135? Como é que esse cidadão se comporta nessa situação? Perfeito. Então, os pedidos de prorrogação, juntamente com a portaria que autorizou fazer a solicitação dos benefícios pelo aplicativo ou pelo 135, autorizam os pedidos de prorrogação. Aí nós entramos também num problema. Por quê? Até 10, 15 dias atrás, os pedidos de prorrogação, todos eles estavam ocorrendo normalmente. O segurado que estava em benefício, no prazo de 15 dias antes vencer o seu benefício, ele ia lá no aplicativo ou pelo 135, solicitava a prorrogação e era automática. Era concedido por mais 30 dias o benefício de forma automática, sem perícia sequer indireta. Agora, nas últimas 2 semanas, nós estamos tendo muitas dificuldades desta operacionalização. Por quê? Porque o aplicativo não está funcionando, os pedidos de prorrogação estão sendo ultrapassados, o prazo legal, e agora, no mês de junho, os segurados não sabem se terão lá ou não o seu benefício pago. Então, agora, virando o mês, será um novo questionamento. Estarão lá as prorrogações automáticas ou não? Então, daqui a 15, 20 dias, eu vou poder dizer se como é que vai estar essa situação, né? Ou não. Chegou, então, mais uma dúvida pelo WhatsApp. A pergunta é da Laiane. Pode rodar. A prova de vida foi suspensa por um período de 120 dias. Quais as outras burocracias seguiram o mesmo caminho? Vamos começar, então, explicando o que é a prova de vida, para o pessoal entender? Vamos lá. Na verdade, foi uma série de alterações que tiveram nessas portarias que eu acabei de referir, inclusive. A prova de vida foi uma delas. O que é a prova de vida? Quando o beneficiário está recebendo a sua aposentadoria por idade, pensão por morte, benefício essencial, ele acaba de tempo em tempo sendo chamado para ir até o banco ou até o INSS fazer a prova de vida, para comprovar que está vivo, né? E isso é obrigatório, porque senão é cessado o benefício. E isso é uma das formas que o INSS tem para evitar qualquer tipo de fraude. Então, nesse período de pandemia, também foi publicada uma portaria suspendendo as provas de vida. Então, quem tinha prova de vida agendada para esse período agora, está suspenso. E, na verdade, essa própria portaria fez várias outras
alterações, como a renovação de procuração, que é aquela procuração que as pessoas têm tutores, curadores e vão até o banco receber. Então, as procurações têm uma renovação automática. O que mais? Antecipação de 13º, antecipação do 13º está nessa portaria também inclusa. Isso é para quê? Para evitar as aglomerações nas agências da Previdência Social. Isso está valendo até o dia 22. Se dia 22 agora de maio for prorrogado o fechamento dessas agências da Previdência Social, automaticamente a portaria principal vai ser prorrogada e seus efeitos, tanto para a prova de vida, dos benefícios por incapacidade, pedido de prorrogação, renovação de procuração, todas elas automaticamente também serão prorrogadas. Agora, doutor Daniel, a gente sabe que muitos idosos, né, eles recebem esses benefícios do INSS, dependem dessa renda e são do grupo de risco. Então, o ideal é que eles não saiam, fiquem em casa. Dá tempo ainda de indicar alguém para sacar esse benefício por eles, né, delegar essa ação ou não? Como é que os idosos fazem nesse caso? Procuração. Procuração, instrumento particular. O cartório, hoje os cartórios têm já uma procuração específica para levantamentos de benefícios previdenciários. O próprio INSS no site tem um modelo de procuração padrão, tá? Então basta fazer esse preenchimento, reconhecer firma que a pessoa que indicar alguém pode fazer esse saque, esse encaminhamento, e qualquer problema que tiver junto ao banco, por exemplo, um problema de senha, então o idoso não precisa ser de casa. Tem procuração modelo, basta fazer a outorga para algum familiar ou alguma pessoa de confiança, dar continuidade para receber ou para os encaminhamentos que estão em andamento. Tá certo. Bom, vamos falar aqui do próximo tópico, né? Quero sua opinião sobre o seguinte: o sistema previdenciário ele já estava super sobrecarregado, né? Você mesmo citou agora há pouco a questão da reforma da Previdência e a gente veio com uma chuva aí de pedidos de benefício. Eu abri com os dados, né? 500 mil, se não me engano, pedidos de auxílio. Deixa eu só confirmar aqui. Foi isso mesmo, 500 mil em apenas um mês. Na sua opinião, a gente está olhando aí para um sistema ainda mais saturado, né, com essa pandemia? A situação é preocupante daqui para frente? É preocupante. Na verdade, o ponto principal nosso é a questão da funcionalidade. Uma das grandes coisas que nós tivemos e vibramos, inclusive, foi a questão da informatização do INSS. O INSS digital hoje é uma ferramenta fantástica, desde que funcione. E nós estamos tendo uma série de dificuldades nesses últimos dias para isso. E como nós dependemos desse instrumento para encaminhar os benefícios, para ter seus deferimentos ou indeferimentos, a nossa preocupação é como é que o INSS vai se portar daqui por diante. Se vai permanecer com essa insuficiência de fornecimento para nós, de serviço, dessa prestação, ou não. Por quê? Porque a cada vez que prorrogar esse problema, vai se acumulando. E no momento que as agências da Previdência Social novamente reabrirem, nós voltaremos a ter aquelas filas quilométricas na frente, com um agrupamento de pessoas de extremo risco, porque quem procura INSS hoje, sua grande maioria, são idosos ou pessoas com doenças, e quando tiver esse retorno, né, do INSS, infelizmente, eu já estou prevendo filas, e um acúmulo de trabalho, tanto para o servidor do INSS hoje, que já tem uma quantidade de trabalho em razão da reforma do ano passado, que causou um acúmulo, porque todo mundo correu para se aposentar, quanto agora por esse período da pandemia. E nesse período da pandemia, o principal acúmulo vai ser pelos benefícios por incapacidade, tanto o antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e os auxílios do acidentes. E economicamente falando, quando a gente fala então do rombo da Previdência, já que a gente tem mais pedidos e mais dinheiro então saindo do caixa, como é que a gente pode analisar? Aí nós teríamos que ter um programa para falar sobre esse ponto específico. Existe esse rombo ou não existe? No momento que nós trabalhamos com a Previdência como o maior instrumento de divisão de renda do país, eu não posso trabalhar com uma questão de déficit ou superávit. Por quê? Muitas famílias dependem 100% do benefício previdenciário de seu familiar. Por quê? Vamos trabalhar com a questão de uma pessoa acamada hoje. Tem uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, está acamada e não tem condição alguma.
Quantas pessoas precisam cuidar dela? Vai ter um familiar no mínimo. Então as famílias hoje dependem economicamente da previdência social e não só da questão previdenciária, porque eu sempre trabalho que previdência é igual a assistência mais saúde. Então todo esse componente é tudo colocado na previdência. E quando eu digo a previdência tem um rombo enorme, eu verifico hoje um pagamento de R$600 de auxílio emergencial, onde não teve qualquer tipo de questionamento da falta de dinheiro. Então, como é que eu vou trabalhar hoje com um trabalhador que tem tempo especial? Eu sempre digo, o trabalhador da saúde hoje está sendo herói. Por quê? Ele não tem equipamento de proteção individual, eles estão ficando doentes. Verdade. E eles vão ser os beneficiários desse benefício por incapacidade, porque ele vai estar em casa. A quarentena dele, os 14 dias de afastamento, não serão 14 dias, serão 2, 3 meses. Porque o empregador não vai querer voltar com ele não tendo ainda o resultado efetivo. Então, os trabalhadores hoje que nós aplaudimos, não é só aplauso que eles precisam de condições de trabalho. Então, esse trabalhador foi o prejudicado na reforma da Previdência, onde ele vai ter que trabalhar, quem sabe, 8, 10. Nós temos exemplos hoje de um trabalhador de saúde que tem que trabalhar 12 anos a mais para conseguir a aposentadoria, que agora faltariam 3 anos para ele. Por quê? Porque a reforma da Previdência prejudicou demais. E esse trabalhador teria que ser beneficiado por uma discussão de superávit e déficit com o trabalho que está fazendo hoje. Então é muito complexo, né, nós discutir exatamente isso de superávit e déficit, quanto faz um benefício emergencial para milhões de pessoas, onde é necessário, com certeza é necessário, mas tu deixa de lado pessoas que daqui a 1 ano poderiam estar aposentadas e não estarão por causa de uma reforma da Previdência muito prejudicial, principalmente para esses que hoje estão na linha de frente na pandemia. Bom, para a gente finalizar então, deixa eu deixar o site aqui, meu.nss.gov.br. Doutor, vamos dar o passo a passo aqui rapidinho. Quem precisa, é só entrar nesse site, se cadastra lá. É um site fácil, as pessoas conseguem dar entrada, enviar documentação. É tranquilo para mexer? É muito simples. Na verdade, hoje, quando tu coloca no teu navegador, no teu Google, o Meu INSS, já vai aparecer direto a página. Nessa página, quando tu coloca o Meu INSS, tu faz o cadastro. Quando o segurado não tem senha, o sistema fará 5 perguntas para ele, que vai gerar uma senha provisória no final. Essa senha provisória, ele entra com ela de novo, transforma em definitiva. Ali ele vai ter acesso a toda a vida dele. Ali ele pode requerer o auxílio-doença, fazer um cálculo de quanto tempo ele tem, solicitar salário maternidade, pode fazer todos os encaminhamentos que a Previdência fornece. E é muito simples. E pelo telefone ele pode fazer esse encaminhamento também, mas aí ele vai ter que fazer o encaminhamento depois para uma plataforma eletrônica para a juntada de documentos, no caso do benefício por incapacidade. Por quê? Porque ele tem todo o regramento dos laudos. Então, para mim, fazer essa juntada do laudo somente pelo Meu INSS. E o INSS, entrando no site da Previdência, do lado esquerdo, já está bem grande. Meu INSS, clicou ali, tem acesso a tudo. Precisa de internet também, né? Não adianta só o telefone. Não adianta só de internet. Exato. O telefone também está aparecendo aí na sua tela, 135. Doutor, muito obrigada pelo nosso bate-papo, por ter esclarecido nossas dúvidas. Uma boa noite para você. Mariana, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição. Um abraço para vocês.